Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um resenha do cooperativismo e agronegócio para você. Veja então os principais assuntos de hoje. No quadro Momento Sustentável, saiba o que precisa ser feito para conhecer o tipo de solo na propriedade. Diretor executivo da FECOAGRO fala da importância das reformas nas fábricas de produção de fertilizantes. Pesquisador da EPAGRE demonstra como produzir espumante no método ancestral. Governo do Estado resolve conhecer melhor o setor do agronegócio cooperativo catarinense. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos hoje o nosso programa dizendo que o conhecimento sobre o tipo de solo presente na propriedade rural é fundamental para uma boa produtividade de qualquer cultura. E é sobre o solo que o professor Marcelo Marinho fala agora no quadro Momento Sustentável, do programa de TV Tribuna Rural. E estamos novamente aqui no quadro Momento Sustentável para falar de um elemento muito importante na produção vegetal, um elemento fundamental na produção vegetal, na produção de alimentos, na produção em geral, na agricultura. Esse elemento é o solo. O solo, pessoal, é um substrato. O solo é o substrato que fornece nutrientes para a planta. O solo é o substrato que fornece sustentação ao sistema radicular da planta. E todo engenheiro agrônomo precisa entender muito de solos. Todo engenheiro agrônomo não pode negligenciar dois elementos no sistema produtivo. O solo. 2, a semente que você vai colocar no solo para se tornar um indivíduo. O solo é muito importante tanto na sua composição química quanto na sua composição física. Quando falamos de química do solo, estamos falando de elementos, estamos falando de complexo sortivo, macronutrientes, micronutrientes, elementos essenciais, etc. Quando falamos da parte física do solo, estamos falando de silt, areia e argila, ou seja, granulometria, medida de grãos. Importante lembrar, pessoal, que os macronutrientes são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, presente principalmente nesses adubos que são colocados no solo, que são comprados muitas vezes pelos produtores. Nitrogênio, fósforo e potássio é o tal do NPK, que todo mundo utiliza. Cálcio e magnésio está no calcário, onde nós utilizamos também comumente na agricultura. E não podemos negligenciar os micronutrientes, cobre, ferro, boro, manganês e etc. Todos esses elementos são importantes para formar o complexo sortivo do solo e formar a solução nutritiva que é levada para a planta na mágica do metabolismo da fisiologia vegetal. Para que tenhamos uma boa produtividade, é necessário a gente fazer a amostragem correta do solo para que, baseado nisso, nós consigamos fazer uma boa recomendação de fertilizantes que possam suprir a necessidade da planta, diminuindo os impactos no meio ambiente. Como nós estamos em uma região como Cerrado, nós temos que fazer a correta calagem, a utilização de adubos que tenham as quantidades necessárias de nutrientes, que possam fornecer aquilo que a planta necessita para que ela atinja a maior produtividade necessária. Aqui estamos no laboratório de solos, no laboratório de nutrição mineral de plantas, aqui das faculdades UPES, do curso de agronomia. É aqui que os alunos do curso de agronomia fazem seus experimentos, seus ensaios. Aqui nós temos solos coletados em várias regiões do Cerrado. Temos solos, por exemplo, de 0 a 10 centímetros, solos de 20 a 40 centímetros e solos de 40 a 60 centímetros, simulando a profundidade da área em que nós iremos trabalhar, ou para fazer uma cova, ou para fazer uma análise de solo, onde nós enviamos para os laboratórios, e os laboratórios enviam para a gente os exames, e nós fazemos as análises, os receituários agronômicos a partir dessas análises. Solo, pessoal, é muito importante em qualquer atividade agrária. Até na área zootécnica você tem que estudar muitos solos, porque você vai trabalhar com formação de pastagens.
O processo de formação de solos é um processo muito lento, secular, que se dá através de um fenômeno chamado intemperismo, que nada mais é do que o desmembramento da matéria orgânica formando o perfil do solo. Em entrevista ao site Página Rural, o diretor executivo da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, Ivan Ramos, falou dos investimentos na reforma da fábrica de fertilizantes, instalada em São Francisco do Sul, e destacou também o encontro técnico realizado com a equipe de vendas da FECOAGRO. O Conselho aprovou investimentos na indústria de fertilizantes da FECOAGRO. O que será desenvolvido em São Francisco do Sul? A fábrica de fertilizantes da FECOAGRO, ela já tem mais de 15 anos de atuação e nesse período há o desgaste natural dos equipamentos e também o desgaste em função da corrosividade que tem no produto. Então houve uma deliberação das cooperativas associadas através dos conselhos de administração e fiscal de que nós deveríamos modernizar a fábrica, além de tirar os equipamentos mais antigos, também serem implantados mais produtivos, mais econômicos e que produza melhor qualidade dos fertilizantes. Então houve uma deliberação que nós devemos começar imediatamente para que seja substituído à medida que for possível na entre-safra os equipamentos, para que na próxima safra já estejam todos eles funcionando. Os investimentos iniciais previstos são de 20 milhões de reais e com os ajustes que forem necessários durante esse período. E quais são os benefícios que esses investimentos proporcionarão aos agricultores associados às cooperativas catarinenses? Hoje em dia a tecnologia também no fertilizante está muito avançada, tanto na área de produção como na área de aplicação dos fertilizantes. As máquinas e equipamentos de aplicação no campo, elas são mais exigentes, então nós temos que também nos adaptar a isso. A aplicação do fertilizante mais tecnificado significa maior redução de custos para o agricultor, além de aumentar a produtividade, tirando mais produto na mesma área. E os nossos fertilizantes devem ser induzidos a esse caminho, para que o agricultor tenha a vantagem de aplicar com mais facilidade, perda menos nas aplicações e aumente a produtividade e, consequentemente, a renda para o homem do campo. As pessoas, muitas não conhecem como funciona esse trabalho com os agricultores na área de fertilizantes. A FECOAGRO tem uma unidade misturadora de fertilizantes que foi criada exatamente para reduzir a intermediação a partir da importação dos produtos, das matérias-primas, para produzir as fórmulas de acordo com a necessidade de cada região e de cada cultura, para que o agricultor pague menos, em última análise, e tenha a garantia da qualidade do produto. Então, o objetivo da fábrica, além de regular os preços, para que o mercado se adapte à realidade e não haja intermediação, também é a qualidade, é garantir a qualidade. Então, na área de produção de fertilizante próprio, é esse o trabalho que a FECOAGRO faz. Uma parte da demanda das cooperativas, aproximadamente 40%, é produzido pela fábrica própria das cooperativas através da FECOAGRO. O restante, que elas têm necessidade, aí é comprado no mercado convencional através da central de compras também da FECOAGRO. Um evento que ocorreu em São Francisco, lá na indústria, com a equipe técnica, qual o objetivo desse evento? O que isso sinaliza para 2021? A partir deste ano, ampliamos o nosso quadro de técnicos consultores no campo. Nós temos agora 10 engenheiros agrônomos que estão acompanhando de perto, além do fornecimento do fertilizante, a sua aplicação e também qual é o interesse do agricultor em ampliar seu conhecimento em tecnologias. Então, o grupo de técnicos da FECOAGRO tem prioridade no atendimento a adubos especiais, ou seja, produtos de melhor tecnologia. Nós fizemos uma reunião junto à fábrica para nivelar os conhecimentos para todos os consultores técnicos e consultores de venda, para que lá no campo se use o mesmo discurso e também se possa mostrar a realidade dos novos produtos para o agricultor. Este foi o objetivo da reunião, que fez com que a gente reunisse todos os nossos engenheiros agrônomos e também o pessoal da área comercial e da indústria
para que se afine o discurso e se leve a melhor informação da mesma forma para todos os agricultores associados das nossas cooperativas. E veja o que teremos no nosso próximo bloco. Pesquisador da Epagri demonstra como produzir espumante no método ancestral. Governo do Estado resolve conhecer melhor o setor do agronegócio cooperativo catarinense. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagri ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. E voltamos para lembrar você que já mostramos aqui um espumante produzido pela Epagri de Santa Catarina no método denominado de ancestral. Hoje você vai saber mais sobre a parte técnica da produção desta bebida, que é diferenciada. O pesquisador em enologia da Estação Experimental de Videira mostra agora os laboratórios da cantina, explicando cada etapa até o envase final do espumante. Acompanhe a reportagem do programa SC Agricultura. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cagliari. Sou pesquisador em enologia na Estação Experimental de Videira e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre o método ancestral, também conhecido como método rural,
foi o precursor na elaboração de espumantes na França. Surgiu ao acaso, né, por um engano, e acabou produzindo essa bebida maravilhosa que nós temos hoje, aí que agrada em inúmeras ocasiões, né? Então, um produto bastante interessante que vocês vão acompanhar conosco aí no decorrer desse vídeo. É importante a gente ressaltar que no método ancestral a gente não tem a elaboração de um vinho base, tá? A gente tem um mosto em fermentação e esse mosto em fermentação ele interrompe a fermentação pelo processo de frio, ele é limpo por um processo de deburbagem com bentonite, pequenas concentrações, para ele se tornar então um mosto em fermentação mais limpo. O processo de deburbagem desse mosto em fermentação, ele propicia uma menor concentração de compostos nitrogenados, uma menor concentração de mucilagens, enfim, de proteínas, que vai tornar esse vinho em fermentação, esse mosto em fermentação mais limpo. E quando a gente coloca ele para a garrafa com bidule e a tampa corona, ele vai produzir um espumante ancestral com características de aromas primários, então os aromas da própria uva. Aqui é o laboratório de microvinificação da cantina modelo aqui da Estação Experimental de Videira. Então aqui nessa sala acontece a fermentação a temperatura controlada de todos os vinhos. Então é uma etapa determinante a gente controlar a densidade, a temperatura de fermentação desse vinho que vai se tornar o espumante ancestral nesse local aqui. Então quando a gente determina a densidade ideal, a gente remove esses tanques daqui e levamos para a câmara fria. Após o vinho em fermentação, ele ser resfriado para interromper a fermentação, ser deburbado, a gente invasa em garrafas de espumante e coloca um bidule e uma tampa corona, que é uma tampa similar à tampa de um refrigerante, uma cerveja. Feito isso, a gente traz as garrafas para essa cave de fermentação de espumantes. Então, eles ficam dispostos deitados, né, para fermentar a temperatura controlada. Essa temperatura de fermentação nessa sala aqui em torno de 17 graus. Tá? Após sair da cave de fermentação, as garrafas de espumante ancestral vêm para esse local aqui, que são os pupitres. Nos pupitres, eles sofrem um processo de remoagem. O que seria a remoagem? A remoagem é quando se deposita o produto, o resíduo da fermentação do método ancestral na tampa da garrafa, no bico da garrafa. Então, esse giro é feito todos os dias, giros de 1/3, ok? Justamente para ele se depositando de forma homogênea no bico da garrafa. Chegamos agora nessa etapa, o espumante ele já sofreu remoagem, ele estabilizou em câmara fria e a gente procede agora aqui o congelamento do bico. Esse processo, conosco aqui, a gente tem um congelador de bico, que é feito para isso aí, para 6 garrafas. Porém, no método mais artesanal, isso aí poderia ser feito adaptando num freezer, uma bacia com álcool, abate a temperatura, congelaria o bico da mesma maneira. Tá? Então, aqui, a gente obtém já o bico congelado, com a sujidade, e a gente traz para o degorgeador. Esse processo poderia ser feito com um abridor de garrafa normal, que acontece, remove-se toda a sujidade, o bloco de gelo com a sujeira que fica armazenada na ponta. Então aqui já temos o espumante limpo, que no nosso caso aqui nós temos uma máquina dosadora de licor de expedição. Nessa etapa que se determina qual a categorização que vai ser o espumante. Se ele vai ser um nature, um extra brut, um brut, um demi-sec ou um suave. Isso em concentrações de açúcar no licor de expedição. E aqui eu estou equiparando a pressão com essa outra garrafa do mesmo espumante, somente para completar o nível da garrafa. Na pequena propriedade, esse processo poderia ser feito com uma seringa com uma pequena mangueirinha, que dosaria-se a quantidade de açúcar desejada para o produto final. Após congelamento do bico,
A degola, aqui a gente dosou o licor de expedição para ficar em torno de 30 gramas por litro de açúcar, então um demi-sec. E daqui a gente vem para o rolhamento. A maioria dos catarinenses tem ciência de que o sistema cooperativo do nosso estado é exemplo para todo o país. Hoje, mais da metade da população tem algum tipo de ligação com as nossas organizações cooperativas. E o governo do estado, que andou um pouco distante desse movimento, decidiu agora se aproximar para entendê-lo. O encontro, registrado pelo programa de TV Cooperativismo e Notícia, foi em Florianópolis, ainda antes do afastamento temporário do governador. Responsável por 72% das exportações e por 34% do produto interno bruto, o agronegócio catarinense tem sustentado a balança comercial. Só no primeiro semestre de 2020, o faturamento chegou a quase 3 bilhões de dólares. E o sistema cooperativista agropecuário, composto por 47 entidades, gerou quase 26 bilhões de reais em faturamento, principalmente pela força da proteína animal. Desse valor, 11 bilhões vieram da Cooper Central Aurora Alimentos e outros 10 bilhões das cooperativas associadas à Fecoagro. Além dessa força raiz que brota de nossas terras, outro setor importante para a economia do estado é o das cooperativas de crédito. Juntas, elas somaram 6 bilhões de reais e acumulam perto de 2 milhões de associados. E o estado, gestor desse processo aí, ainda não havia entendido de fato o poder das cooperativas catarinenses. Quando o governador Carlos Moisés baixa a guarda e chama parte do cooperativismo de Santa Catarina para a conversa, ele acena com a possibilidade de abrir um caminho de diálogo e, assim, fortalecer a relação com instituições que ajudam no desenvolvimento de Santa Catarina. Afinal, o estado hoje possui um dos maiores percentuais de pessoas associadas ao cooperativismo no Brasil. O encontro no salão principal do Palácio Barriga Verde reuniu o presidente da Fecoagro, Cláudio Post, o presidente do sistema Cicobi, Rui Schneider da Silva, os diretores Ivan Ramos da Fecoagro e Maria Luísa Lazarim do Cicobi, além dos secretários de Estado Ricardo de Gouveia da Agricultura, Jorge Tasca da Administração e Paulo Eli da Fazenda. Foi o primeiro movimento de aproximação e que rendeu elogios. Acho que a agricultura de Santa Catarina ela tem crescido muito, principalmente a pecuária, sempre com a continuidade dos programas que os governos fazem e os bons projetos são seguidos, independente do partido do governador. E esse governador, então, está também seguindo com o programa Terra Boa, né, onde é que nós damos acesso a semente de milho de boa qualidade. Temos uma grande distribuição de calcário para a correção da fertilidade do nosso solo, sem contar também com o kit apicultura e o kit forageira. Então, nós temos programas que realmente são destaque e que ajudam e chegam ao pequeno produtor rural de Santa Catarina. Foi importante porque, para nós, para o Cicobi, eu considero que foi um ganha-ganha. Por quê? Nós tivemos a oportunidade de mostrar os nossos números do Cicobi, o que nós representamos para o Cicobi, o que nós representamos para a agricultura, para o ramo agropecuário, o nosso ajuste que nós temos sempre com a Fecoagro, com as entidades que lutam no dia a dia do agropecuário. E o governador tem conhecimento, tem ciência disso e viu os nossos números com muita atenção e mostrou bastante interesse na nossa área. E por outro lado, foi importante para nós também conhecermos diretamente do governo do estado os resultados positivos que eles tiveram. Que a gente nem sempre no dia a dia, através de noticiário, através de rádio e televisão, a gente não tem essas notícias. E ali a gente viu os números que foram muito positivos. O governador Carlos Moisés aproveitou o encontro para expor alguns números que expressam a realidade econômica do estado.
de uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões, herdada em 2017, para um superávit de 160 milhões em 2019, o governo mostrou que está ajustando a casa. Bom, nós sabemos que Santa Catarina é um estado de excelência como é, pelo seu modelo de negócio, de cooperativismo. Nós temos cooperativismo no crédito, no agronegócio, enfim, tantas atividades na área da medicina, da saúde. E aqui é mais um exemplo que foi demonstrado para a gente de quanto cresceu, quanto se organizou, saindo inclusive das próprias divisas do estado de Santa Catarina, operando em outros estados e demonstrando que pode ser também parceiro do governo, como é. O governo tem programas, tanto para o agronegócio, quanto para o crédito em geral, em que as cooperativas são parceiras do governo de Santa Catarina, atendem o homem do campo, estão presentes na vida cotidiana da área rural, estão presentes em vários municípios que muitas estruturas públicas talvez não pudessem estar presentes, assistindo aqueles que dependem, os seus cooperados, aqueles que dependem das ações do cooperativismo. O governo do estado, através também da Secretaria de Agricultura, EPAGRE, SIDASC, se relaciona sempre com as cooperativas do agronegócio, como veio hoje aqui a FECOAGRO, que representa várias dessas cooperativas, e tem um trabalho alinhado tanto no subsídio de juros, quanto na entrega de valores para aquisição de sementes, calcário, enfim, o modelo catarinense é um modelo exitoso e aqui a gente hoje consolida essa ideia, inclusive lançando novas ideias para novas parcerias do poder público com o empreendedorismo catarinense. O encontro, organizado pelo secretário Gouveia, serviu para estreitar os laços que já unem a estrutura pública com a privada, através das gestões de parcerias. Não tenha dúvida, eu acho que o governo ele teve um primeiro momento, um primeiro ano de aprendizado, de enquadramento. E com essa boa vontade demonstrada pelas autoridades governamentais em visita à FECOAGRO, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Desejando para você um grande e cooperado abraço. Até amanhã.